Olá, sou Eunice Gonçalves. Estamos aqui com mais uma aula de orientação profissional de adolescente, orientação profissional de primeira escolha, né? Vamos falar hoje sobre o tema que eu considero de suma importância, que é: você, orientador profissional, conhece esse adolescente que está chegando até você, esse adolescente que procurou você? Você sabe em que fase esse adolescente se encontra, né? Como que você identifica esse processo? Como que você identifica esse adolescente? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases que eu considero importantíssimo no momento de fazer uma escolha profissional, né? Quem já assistiu algumas aulas minhas já sabe que eu falo que conhecimento de técnicas é importantíssimo. Você tem que ter domínio das técnicas, das teorias. E quando a gente fala de teoria, além da teoria da orientação profissional, além dos pilares da orientação profissional, é saber sobre adolescente. Se você escolheu o seu nicho de trabalhar com adolescente, você tem que saber sobre adolescência, você tem que entender nesse período. Se você escolheu trabalhar com a aposentadoria, olha a diferença do momento histórico de vida que uma pessoa que está prestes a se aposentar está vivendo e um orientando de primeira escolha, um jovem adolescente de 16, 17 anos. Então, você precisa, se você escolheu atuar no nicho de adolescente como primeira escolha profissional, você precisa entender quem é esse adolescente, que fase esse adolescente se encontra. Quando nós falamos de adolescência, a gente está falando de adolescer, né? Em latim, adolescência quer dizer adolescer, né? Adolescer quer dizer crescer. Crescer envolve inúmeras mudanças, envolve inúmeras transformações. Então, esse adolescente, nesse momento, ele está passando por mudanças hormonais, né? Criação de pelos, né? Os meninos, a barba, as meninas, fazer depilação, a primeira relação sexual, o primeiro beijo, né? Isso tudo gera muito ansiedade, né? Positiva ou não, mas gera, né? É inerente a esse processo, é inerente a essa fase de vida que ele está passando, né? A primeira vez que ele ganha a chave de casa para ele voltar mais tarde, a primeira viagem sozinho sem os pais, carteira de motorista, que eles consideram um ganho muito grande hoje eles terem uma carteira de motorista, né? Estar habilitados. Então, isso tudo é sair daquele processo de criança para uma fase de adolescente. Então, ele está vivendo tudo isso, porém, ele tem que fazer uma escolha profissional, que ainda tem esse discurso que é para o resto da vida. Apesar de não ser, eles ainda vivenciam. Eu não posso errar, eu tenho que fazer a escolha certa, assertiva. E eu estou passando por todos esses momentos. Faz parte do processo da adolescência, faz parte desse período, faz parte dessa fase. Então, nós orientadores profissionais temos que saber, temos que entender um pouquinho de como é passar por essas fases todas, né? E chegar no momento de primeira escolha. Eu não posso tirar isso dele, eu não posso dizer, não, isso aqui não interessa. Realmente, você não está ali para fazer terapia, não é processo terapêutico, é orientação profissional. Mas você precisa saber quais são as angústias, quais são os medos, quais são as inseguranças que ele está vivendo, né? E dentro dessas fases, existe a fase pré-dilemática, dilemática e a problemática, para ele chegar numa fase de resolução. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, vamos trocar aqui um pouquinho sobre cada uma dessas fases. A problemática é aquele adolescente, a pré-dilemática é aquele adolescente que ele nem sabe o que ele está fazendo ali. Ali aonde? Na sua frente, um processo de orientação profissional, que me indicaram, que falaram para minha mãe que é bom, falaram para minha mãe que é legal. Quem é que disse para minha mãe? Às vezes as escolas hoje têm sugerido um pouco desse trabalho, mas às vezes a mãe do amigo, que a mãe do amigo tem um filho que é um pouco mais velho ou que é da sua idade, que já fez orientação profissional com você. E aí ele fala, olha, vai lá na Eunice, porque o trabalho dela é bom, porque ela trabalha dessa forma, porque ela trabalha de uma forma lúdica, ela trabalha com técnicas de autoconhecimento, realidade profissionais, e aí seu filho vai poder fazer uma escolha mais assertiva, mais madura. Então, esse jovem está ali porque ele passou por esse processo que na verdade, os responsáveis passaram e sugeriram para ele chegar até ali.
Então, assim, ele não está, digamos, talvez preparado para realizar esse processo. Então, você tem que deixar claro na primeira entrevista para esse responsável que, se acontecer algum imprevisto, talvez você não possa dar continuidade no trabalho, talvez ele não esteja preparado, talvez ele não tenha maturidade para que isso aconteça. Então, você vai me perguntar, isso já aconteceu com você, Eunice? Sim, muitas e muitas vezes. As respostas foram também diferenciadas. Eu já tive pessoas, adolescentes, que a gente teve que parar, alguns por depressão, outros porque não estavam preparados para fazer escolhas, muita imaturidade, né? São orientandos que eu vou dizer assim, entre aspas, monossilábicos, né? A gente faz as perguntas, não uso questionários, mas são atividades lúdicas, né? De formato online, que você aprende tudo isso no FOP, venha fazer parte da nossa próxima turma, como aplicar essas técnicas online, você interagindo, eu incluo ele no processo, a gente tem que fazer juntos, algumas são para fazer em casa, se ele está nessa fase, ele não interage, ele não faz as atividades de casa, ele vai trazer em branco, ele vai dizer que esqueceu, ou se não as respostas são monossilábicas, como eu falei para vocês. Sim, não, talvez, não sei, nunca pensei, nunca parei para pensar sobre isso. Ah, isso aqui está muito difícil, não entendi sua pergunta. Então ele está vivendo esse momento, ele está ali porque alguém falou para ele que é importante ele passar por um processo de orientação profissional. Esse alguém geralmente é a família, né? Que é quem sugere para ele estar ali. Então, assim, você tem que saber que momento, em que contexto ele está nesse momento, quando você me pergunta o seguinte: qual a melhor técnica para a orientação profissional? A melhor técnica é o conhecimento que você tem sobre o seu orientando. Se você tem o conhecimento sobre o seu orientando, essa vai ser a melhor técnica. Você vai escolher a técnica de acordo com o momento que ele está vivendo, de acordo com o momento que ele está passando. Essa é a melhor técnica. Porque se ele não está nessa fase pré-dilemática, se ele está na fase dilemática, o que é a fase dilemática? É um adolescente que ele sabe que ele tem que escolher, ele sabe que ali na frente dele tem, mas está tudo muito nebuloso, é muitas opções, é muitas informações que os colegas na escola falam, que a instituição fala, que ele viu fulano falar, que ele já pensou em fazer, mas aí ele não tem a menor ideia do que aquela profissão faz. Então, assim, ele já está um pouco inserido nesse processo de escolha, ele sabe que ele tem que escolher, porém, ele não sabe nem por onde começar, ele não tem conhecimento sobre, então, ele está ali para fazer esse processo. Então, você vai usar a mesma técnica daquele adolescente da fase pré-dilemática? Não, 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 não. Pode ser que você possa usar até a mesma técnica, mas como você vai abordar as perguntas que você vai fazer para esse adolescente não é a mesma, porque a resposta dele não vai ser a mesma do que o adolescente da fase pré-dilemática, que nem sabe por que ele está ali. Esse adolescente, na fase dilemática, ele sabe por que ele está ali, porém é tudo muito confuso. É muitas informações, é muitas influências, não só de família, grupos de amigos da instituição, ele escuta o colega falar que quer fazer direito, o outro quer fazer engenharia, o outro quer fazer marketing, e o outro quer fazer designer, e o outro quer fazer psicologia, enfim. E ele tá ali com essa gama de informações com você. Então, a técnica, teoricamente, dificilmente vai ser a mesma. Então, quando eu falo nas minhas aulas que você é orientador profissional, precisa ter conhecimento sobre técnicas e teorias e técnicas, que você precisa de um estudo contínuo. Se você está aqui hoje porque você já é um orientador profissional, parabéns para você, porque você está ouvindo, né? Você está ouvindo um conhecimento diferente, uma palavra às vezes diferente do que uma outra aula que você já assistiu, que uma outra live que você já participou, algo diferente que você já leu em algum livro. E isso é o que vai fazer você, orientador profissional, se sentir seguro em seus atendimentos. A terceira fase que esse adolescente vai, que é a fase problemática. Ele sabe que ele tem que escolher, ele já tem algumas profissões, talvez ele já tenha até feito algumas pesquisas, né? Mas ele não tem um conhecimento
de repente profundo, ele não tem ele tá com muita dúvida, ele não sabe ainda assim, porque ele tem medo de escolher errado. Isso faz parte também, né? Ele se sente inseguro. Então, como eu vou escolher assim, às vezes dentro da área de engenharia, mas qual das de engenharia eu me identifico com duas, ou como eu falei para vocês aqui, não sei se foi nessa aula ou em outra, fisioterapia e psicologia, ou eu vou fazer medicina. Eu não sei ainda, eu não tenho certeza se eu realmente gosto, porque assim, eu gosto de animais, entendeu? Mas eu não sei se eu quero fazer veterinária, porque eu não tenho coragem de cortar, pegar um bisturi, cortar um animalzinho. Já pensei em fazer medicina, mas assim, eu tenho medo, quando eu vou tirar sangue eu desmaio, né? Então, esse processo todo, né, faz parte da adolescência. E você, enquanto orientador profissional, precisa saber como ele está, né? Às vezes a família pressiona ele, que ele tem que saber o que ele quer fazer, mas ele ainda não sabe. Os amigos, às vezes o amigo já sabe, ele não. Aí isso começa a gerar ansiedade, isso começa a gerar uma angústia muito grande, porque meus amigos todos sabem, menos eu. Como assim? Eu não sei, eu tenho que fazer, eu tenho que saber. E aí ele chega até você. E aí a gente volta a falar. Essas informações todas você tem que colher na primeira entrevista. É óbvio que podem aparecer muitas no decorrer do processo da orientação profissional, mas a primeira entrevista ela já te dá um norte, ela já te dá uma orientação para você elaborar o seu roteiro de atendimento, né? Você precisa ter um roteiro. Eu trabalho com 10 sessões, contando da primeira entrevista com a devolutiva. Você tem que decidir como que você trabalha, né? De acordo com a sua escolha. Mas você precisa ter esse roteiro. Então, muitas questões podem aparecer no meio desse caminho, no meio dessa trajetória, mas a primeira entrevista, certamente, esse pai já vai falar, esse responsável já vai falar um pouco sobre esse adolescente. Eu gosto de fazer essa entrevista junto, esse adolescente participa, e então ele também vai falar dessa ansiedade, dessas angústias, de como ele está. Você até vai ver se os pais estão falando, se ele está olhando para o teto, se ele está fazendo cara feia, se ele está revirando o olho, porque é isso que eles fazem, tanto no presencial, mas no online, né? Você tem que estar atento a isso. E quando você começar o primeiro encontro com ele sozinho, eu sempre checo com ele. Na nossa sessão de entrevista, seus pais questionaram que você não tá, nem parou para pensar ainda, em que momento você se encontra. Tem gente que como fala assim, comecei a pensar agora que eu estou aqui com você, até então nunca tinha pensado. Comecei a pensar porque eu tô vendo que meus amigos estão pensando, já estão sabendo e eu não, isso me provocou ansiedade. Ou não sei, assim, meus pais falaram que é importante eu fazer, eu estou aqui. Então, ele está falando se ele está na fase pré-dilemática, se ele está na fase dilemática ou nessa problemática. Então, é importante você saber definir, você saber reconhecer essas fases para você identificar o seu orientando. A partir dessa identificação, você vai procurar as técnicas que você vai usar, tá? Então, quando a gente fala de melhor técnica, a gente fala desse adolescente. Então, por isso que eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas lives, o quanto você tem que saber sobre a adolescência, o quanto é importante você conhecer o mundo que esse adolescente está inserido, né? E aí você vai saber que momento histórico esse adolescente que chegou até você está vivendo. Porque eu já atendi de todos eles. Sempre ele vai ter que estar, vamos dizer assim, encaixado, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque se você está enquadrando a pessoa, mas assim, ela está em algum desses momentos. E se você quer ser um orientador profissional com qualidade, que as pessoas divulguem seu trabalho por aí, você tem que ter esse conhecimento mais profundo, né? Como eu falo aqui, nós temos que estar sempre nos qualificando, nós temos que estar nos atualizando. É um processo contínuo de aprendizado, né? Livros novos, congressos, seminários, workshop, outro curso. E tem uma profissional lá que vai ter na aula dela algo que eu nunca ouvi, que no curso da Eunice não teve, ou que eu já fiz com outro curso, mas no curso da Eunice tem e eu não fiz. Então, eu faço isso até hoje, né? Mais de 19 anos atuando enquanto orientação profissional e eu ainda participo, eu me inscrevo em cursos, né? Para saber sobre a orientação profissional. Porque esse jovem de primeira escolha, eu falo que ele é uma caixinha de surpresa. Pum!
abre lá e quem é que está aqui na minha frente, né? Aliás, o ser humano é assim, né? Mas o adolescente mais, porque ele está vivendo isso, né? Ele tem muita ansiedade, ele tem muito medo de escolher errado, né? Mas se nós falarmos de um adolescente, às vezes, que está entrando no ensino médio, a gente tem que deixar claro que essa escolha é feita neste momento, que pode ser que ele chegue no terceiro ano e ele precise passar por um novo processo para saber se realmente ele já se conheceu, ele já se encontrou, ele teve uma maior assertividade, uma maior maturidade para tomar uma decisão, para fazer uma escolha assertiva, tá? E quando que vai ter uma resolução? A resolução eu considero que só acontece quando ele entra na faculdade, assiste a primeira aula. Isso é muito comum. Agora mesmo eu tenho uma adolescente de 17 anos que fez o Enem, mais o vestibular para a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela passou, e ela já fez a sua inscrição, e aí ela comentou assim comigo, eu ainda não consegui me desfazer do meu material da escola. Falei, não, eu fiz uma faxina no meu quarto, coloquei um monte de coisa fora, mas as minhas apostilas eu deixei lá. Aí eu falei, por quê? Porque você gosta, tá com pena, enfim, começamos a bater um papo. Ela falou assim, não, porque eu não sei se realmente já deu certo, eu só vou acreditar nisso quando eu estiver sentada assistindo a minha primeira aula. Falei, mas você já não foi, você já não fez a matrícula, você já enviou a documentação? Sim, já fiz tudo isso, mas de qualquer forma eu só acredito vendo, eu só acredito quando eu estiver lá. Então, nada melhor, eu me sinto mais segura, mais tranquila se minhas apostilas estiverem lá. Quando eu assisti a primeira aula, que eu vi que deu tudo certo, que tudo funcionou, aí eu vou me desfazer das minhas apostilas. Então, assim, olha só a ansiedade toda que ele vive até isso se concretizar, até isso se tornar real, né? Então, quando a gente fala de orientação profissional, não é só aplicação de teste, não é só aplicação de técnicas. As técnicas os instrumentos, as ferramentas que nós usamos para trabalhar isso com esse adolescente. Então, você, orientador profissional, precisa entender essas diferenças. Você precisa ter um conhecimento, você precisa ter teoria sobre esse nicho que você escolheu. Se você escolheu esse nicho de trabalhar com adolescentes, é sobre adolescência que você tem que procurar. No caso, meu curso é Adolescência para a Primeira Escolha, com base na Gestalt Terapia. Então, essas informações que eu estou passando aqui é uma visão da Gestalt, é uma visão que você precisa estar alinhado com o seu trabalho, tá? Então, se você quiser fazer parte da próxima turma do FOP, que é a Orientação Profissional de Primeira Escolha, em breve estaremos divulgando as novas datas sobre esse curso, no qual você vai fazer com mentorias com a Eunice, para você se sentir preparado, qualificado, atualizado para trabalhar com orientação profissional de primeira escolha. E conto com você na nossa próxima aula, onde nós vamos estar falando mais temas sobre adolescente. Como eu acabei de falar para você, não é somente teoria e técnica. No curso do FOP, você aprende tudo isso e muito mais. Já falamos sobre a adolescência, sobre os pilares do orientador, os pilares da orientação profissional. Hoje estamos aqui falando sobre quem é esse adolescente, como que esse adolescente chega até você e muito mais do que isso. No FOP você aprende muito mais que isso. As influências familiares, os 3 pilares da orientação, aulas totalmente diferenciadas, com técnicas, né, de autoconhecimento, realidade profissional e tomada de decisão. Conto com você na nossa próxima turma do FOP. Fique atento para você não perder a data das inscrições. Bye, bye. Até a nossa próxima aula.